Olá, meus chamados, meus amigos, boa noite. Estamos iniciando nossa live nesta quinta-feira, mês de maio, né? Mês das noivas, das mães. Tivemos o Dia do Trabalhador. Mas eu gostaria de destacar alguns assuntos muito importantes, conversando com a minha amiga, meu amigo, para que nós possamos fazer uma avaliação das coisas que estão acontecendo hoje, né? Muitas reclamações eu tenho recebido, não temos como deixar de falar, porque é algo terrível. Merenda escolar, muitas reclamações a respeito de merenda escolar. Muitas mães falando que as crianças, em algumas escolas, a merenda é bolachinha, um refrigerante, não, nem refrigerante, não, um suco, alguma coisa nesse sentido aí. E cadê aquele alimento necessário que é determinado por lei, que tem que ter uma nutricionista e oferecer a merenda escolar com qualidade, com proteínas, etc., para as crianças em formação, em desenvolvimento. Merenda escolar é algo que precisa ser analisado as autoridades judiciais, inclusive. Postos de saúde superlotados. Terrível. Tivemos aí vídeos, né, de pessoas postando nas redes sociais os postos assim: falta remédios, funcionários supercarregados. Os funcionários dos postos de saúde às vezes são massacrados porque não conseguem dar um atendimento de excelência às pessoas e acaba tendo situações terríveis. Eles são culpados? Não. Falta funcionários, falta médicos, inclusive de pediatras. De quem é a responsabilidade? Vocês devem saber de quem é a responsabilidade, né? Inclusive, num posto de saúde, saiu nas mídias aí algo terrível. Funcionários supercarregados, UTIs lotadas nos hospitais, sem leitos. Guarda municipal ameaçando pessoas nos postos de saúde, conforme nós vimos aí nas redes sociais. Quer dizer, a pessoa está desesperada, nervosa, né? Chama o guarda municipal para pressionar, ameaçar pessoas. Isso é uma vergonha. A falta de respeito ao cidadão, não é? Verificamos uma senhora no UPA, uma senhora de 80 anos amarrada com saquinho plástico. Pode acontecer uma coisa dessa? Aconteceu. Esperando vaga no hospital regional, estava amarrada uma senhora de 80 anos, amarrada com saquinho plástico, gente. Por quê? Porque ela com certeza estava já agitada, ela estava nervosa, a família desesperada. Não tem um calmante para dar para a senhora, para ela ficar tranquila até esperar. E não tem vaga. Essa é a realidade. Ninguém aguenta mais essa situação. Nós temos que falar, doa quem doer. A dona Vanja me manda aqui, obrigado a dona Vanja que está me mandando aqui, ela falou: Picarelli, está difícil mesmo. Eu moro próximo ao UPA Vila Almeida, que iniciou uma reforma tem mais de um ano, interditou a metade do posto, não terminou. Virou um transtorno e piorou o atendimento. Reduziram o atendimento aos pacientes, tiraram os pediatras e fecharam a farmácia. Gente, Vila Almeida, será que é só lá? Por que fechou a farmácia? Porque não tem medicamento. O médico vai lá, passa o receituário, vai lá, não tem. É uma vergonha isso. É uma vergonha. E eu vou dizer algo muito importante para aumentar um pouquinho a nossa autoestima. Porque as pessoas estão para baixo. As pessoas estão nervosas ao ponto de cometer qualquer ato absurdo contra a sua própria vida, contra a sua família e contra outras pessoas. Eu não sou, nem você é uma formiga, mas nós temos que aprender com a formiga. Eu vou dizer uma coisa: esses insetos, a formiguinha, ajudam na reprodução de diversas espécies de vegetais, seja na natureza, seja nas cidades, né? Além disso, elas fazem um bem danado para a terra, pois a escavação de seus ninhos aumenta a concentração de nutrientes e água no solo. Por fim, as formigas são um petisco saboroso para muitos animais também. Mas tem muita gente que não gosta de formiga, né? Mas ela é necessária. Tem um ex-presidente da República, João Figueiredo, que falou, acho que foi ele que falou isso, ou nós acabamos com a saúva, que é aquela formiga, ou a saúva acaba com o Brasil.
É muita coisa, né, gente? Como as formigas dormem. Será que elas dormem? Você tem certeza que quando você está cansado à noite, você dorme, né? Agora alguém pode perguntar, a formiga dorme? Com tanto trabalho, cuidando da colônia, cada formiga também precisa de uma pausa para descansar. E ela descansa. E para recompor as suas energias, como nós também. As formigas dormem sim, mas é diferente de nós. As formigas dormem várias vezes durante o mesmo dia. Por isso podemos ver formigas andando por aí às 3 horas da manhã, né? Mas isso não quer dizer que elas fiquem trabalhando dia e noite. As formigas também precisam de tempo para descansar. A maioria dos animais busca alimento ativamente e repousa na hora de digerir o alimento. Por que eu estou falando da formiga? Porque a formiga, como outros animais, ficam doentes, como você fica doente, como seu filho, sua mulher ficam doentes. Em alguns casos, elas combatem o problema com substância de efeito antibiótico produzida por elas mesmas. Porque Deus fez isso. Mas nós dependemos do quê? De tudo aquilo que tem aí na farmacêutica, né? Mas quando falta remédio no posto de saúde, quando você tem um mal, quando você tem um problema, vai buscar atendimento de saúde, bate com a cara na porta. Ou é desprestigiado. Não, você não é uma formiga, nem eu sou uma formiga. Porque a formiga não precisa do SUS. A formiga não precisa de atendimento médico, né? Mas o homem é, sim, de grande importância na sociedade. Você é de grande importância na sociedade. Você é um ser que raciocina, um ser social, que muda os meios em que vive com as suas atitudes e com os seus comportamentos. Nós podemos mudar esta situação que está acontecendo em todo o país, principalmente Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Mas existe uma situação interessante que eu gostaria de dizer, homem versus mulher. É uma competição entre o homem e a mulher, não é verdade? Tem mulher que compete com o homem e o homem quer competir com mulher. Viver em sociedade é uma necessidade essencial de todos os seres humanos. Mas agora, nenhum ser humano consegue viver sozinho, completamente isolado, pois todos precisam dos outros para satisfazer suas necessidades. O casal, o casamento, a constituição da família. É necessário que se faça alguma coisa, né? Satisfazer as necessidades, sejam elas de natureza material, como alimentação, ou a necessidade de cuidados em caso de doença, ou de acidente, ou então de natureza afetiva e espiritual. Eu estive numa clínica médica e verifiquei que a esposa, sendo acompanhada pelo marido, o marido sendo acompanhado pela esposa, para obter o quê? O atendimento necessário para resolver os seus problemas de saúde. Não é bonito isso? Mas as reclamações, sempre. O mau atendimento. A pessoa estressada para atender uma pessoa doente, ou um familiar de uma pessoa doente, acaba trazendo tragédia para a vida de todas as pessoas. Mas eu quero dizer uma coisa muito importante, para obter todos os benefícios que a vida em sociedade proporciona, é preciso que as pessoas tenham consciência de seus direitos e também dos seus deveres. Como cidadãos, nós sabemos os nossos direitos, não é verdade? Está na Constituição Federal, embora parece que tem gente que não gosta de cumprir, estão nas leis estaduais, leis federais, né? Está na Bíblia Sagrada. Nós conhecemos os nossos direitos, mas temos que saber também os nossos deveres, contribuir para o bem-estar de toda uma sociedade. Para isso é preciso que desde cedo, desde os primeiros anos de vida, quando começam a viver junto com outras pessoas, na família, na creche, na escola ou em qualquer outro lugar em que as pessoas fazem coisas juntas, brincando, estudando, praticando esporte, trabalhando ou em outras atividades. A criança que na escola não tem uma merenda, gente, isso é lei, merenda suficiente para ajudar no crescimento, na alimentação das crianças, é responsabilidade de gestor. Crime quando se não cumpre a lei que determina que as crianças têm na escola serem bem alimentadas. É crime. E ninguém faz nada. Todos têm que tomar consciência de que devem respeitar os outros. Isso é uma verdade. Assim como todos têm o direito de serem respeitados. Isso é uma verdade. Vou dizer uma coisa interessante. De acordo com o ranking, o país ainda tem quase
35 milhões de pessoas sem acesso à água tratada. Gente, pelo amor de Deus, 100 milhões sem coleta de esgotos, sem saneamento básico, 100 milhões de pessoas. Aqui em Campo Grande, como é que está essa situação? Representando nisso tudo 47,6% da população. E somente 46% dos esgotos produzidos no país são tratados. O resto não. Isso é uma vergonha. Cadê os recursos? O número de desempregados aumentou 8,2 milhões de pessoas no país. É o maior contingente desde o trimestre encerrado em abril agora. 500 mil pessoas agora nesse trimestre sem emprego. O aumento foi de 7,8%. Situação epidemiológica está essa semana. O Brasil contabiliza mais de 2 milhões de casos prováveis de dengue, gente. O que é isso? Por quê? Porque nas casas e nos lugares tem a latinha, tem água parada que o mosquitinho vai lá e fica. Por que aumenta? Porque não se tem um programa governamental de maneira nenhuma, nem Estado, nem governo municipal, principalmente, para orientação às pessoas, fiscalização nas casas, terrenos baldios, né? Local que tem vários pneus lá, cheio d'água e os mosquitinhos tudo lá. Aquele famoso fumacê não existe mais, a gente não sabe se tem, não vê mais. Gente, a doença são 991 mil casos que estão de pessoas que já padeceram no Brasil e mais de 1.000 aí pessoas em investigação. E o H3N2, o novo vírus influenza em circulação no país. O aumento de casos de infecções pelo vírus influenza no último trimestre desse ano tem atraído atenção para uma velha conhecida da humanidade, a famosa gripe, como é chamada popularmente, né? Tem gerado surtos regionais pelo país, impulsionada pela introdução de uma nova cepa subtipo H3N2, coisa terrível, muitas pessoas infeccionadas. Vamos pensar um pouquinho a respeito da situação das pessoas hoje em dia com esses problemas? Principalmente de saúde, com os postos de saúde superlotados, hospitais superlotados, principalmente crianças, né, que estão aí padecendo. Pessoas que perdem suas vidas de forma brutal no trânsito, como aconteceu com uma moça de 31 anos. Ou às vezes alguma coisa que acontece na vida das pessoas em termos de saúde. Tem uma música do Lulu Santos que tem um trecho que diz assim: assim caminha a humanidade com passos de formiga e sem vontade. Essa música do Lulu Santos caminha assim caminha a humanidade, expressa de uma forma contundente o que estamos vivendo. Se você fizer uma análise, vai ver que é realmente assim. Pessoas cada vez mais depressivas, sem objetividade, desanimadas e sem perspectivas de futuro. Não tem nada a ver com formiga, muito pelo contrário, a formiga é realmente ativa. Mas muitas pessoas estão o quê? De forma lenta. De quantos casos já ouvimos falar de celebridades famosas aparentando sucesso, mas que na realidade se afundam em remédios, bebidas alcoólicas ou até drogas pesadas para fugir da vida que levam? Temos visto aí nas redes sociais. Muitos mesmo isso, sem contar aquelas que inclusive até cometem o suicídio. Estava em São Paulo, tempos atrás, uma certa ocasião, visitando uma gravadora de antigamente, que tinha aquelas gravadoras de disco, encontrei um cantor famoso, estava nas paradas de sucesso, conversei com ele, fiquei com ele, né? Não tinha celular na época para tirar uma selfie, mas conversei com ele porque é muito famoso. Percebi que ele estava um pouco desanimado, triste, muito triste. Ele disse: a minha vida não existe, está um caos. Eu falei: mas você tem sucesso, cantor famoso. Falei, né? Mas ele disse para mim o seguinte: isso não leva a nada porque a minha vida pessoal, familiar é complicada. Então, em se tratando de pessoas, é assim, e é também falando de empresas, que eu quero falar também, isso também não é diferente. A maioria está repleta de pessoas desanimadas. Podemos ver assim, conforme diz a letra da música, né, que trabalhou bastante, mas sem a menor vontade de produzir coisas grandiosas e criativas. Tem muitos empresários desanimados, não conseguem pagar os seus funcionários, não conseguem pagar os impostos que aumentam a cada dia, sufocando o empresário, principalmente o pequeno empresário.
São as raízes dessa baixa performance. Só para citar algumas, eu vou falar uma lista para que vocês possam entender do que eu estou falando hoje. As dificuldades mais comuns enfrentadas pelas pessoas, elas focam no problema ao invés de empenho das soluções. Se pensa mais no problema do que na solução. Tem que parar com isso. Outro problema, pensamentos negativos acerca de si mesmo. As pessoas têm baixa estima. Um dia está bem, astral alto, outro dia para baixo, realmente se sentindo fracassado. Por quê? Porque é a situação que estão vivendo. Não é fácil. Falta de propósito e visão definida. Tem pessoas que se cobram demais nas execuções de tarefas, sem contudo ter objetivo definido. Minha gente, os resultados só acontecem com as pessoas otimistas e guerreiras, então você tem que ter ânimo. Ah, mas está difícil sim, para todo mundo está difícil. Não tem ninguém que está na zen. Não, é guerra. Mas cuidado também com a perda de tempo em coisas que não podem ser mudadas. Não se colocar como vítima quando o resultado for adverso. Enfrentar aquilo que realmente importa. Ficar na média geral. De estabelecer padrão para ficar acima da média. Não desista do seu alvo. Ouça o seu coração, peça orientação a Deus. Né? Você pode estar dizendo, eu vou ficar aqui parado, quieto no meu canto, na minha zona de conforto. Não existe zona de conforto para ninguém hoje em dia. Um desafio que sentimos, a preguiça, né? Ou o comodismo. A preguiça que eu falo não é você ficar deitado, sentado numa rede lá, né, tomando tereré. Não, preguiça na cabeça. Vou deixar para amanhã, vou deixar para depois, vou deixar... Nada disso, isso é preguiça, é comodismo. E só algumas das origens que sustentam a baixa performance, tanto nas empresas quanto na vida pessoal. Você tem que reagir. Eu quero deixar claro, bem claro, que existe sim uma pequena minoria que está disposta a fazer a diferença e contribuir para o mundo melhor. Não pode ser minoria, tem que ser maioria. E você se dispôs a estar comigo nessa live, pode fazer parte desse seleto grupo de acima da média. Vamos colocar entre aspas, né, loucos sonhadores, porque você é louco, você é sonhador, você acha que isso... Não, por poucos motivos ou por alguns motivos você ainda não liberou todo o seu potencial. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza que você tem algo dentro de você que tem que ser um gatilho para você explodir nas boas realizações para você, para a sua empresa, para a sua família. Todo o seu potencial. Eu tenho uma boa notícia para você. Provavelmente a culpa não foi e não é sua. É que talvez você nunca tivesse até hoje acesso ao método de alta performance, de ficar acima da média, de aprender alguma coisa sobre você mesmo. O potencial que você tem, você pode um dia dizer, se hoje foi o dia mais difícil da minha vida, amanhã não será mais. Isso acontece mesmo às vezes, as pessoas estão para baixo que dizem assim, hoje foi o pior dia da minha vida, não sei como será o amanhã. Por quê? Algumas pessoas alcançam um nível mais elevado em suas vidas e outras não. Por quê? Você vai conseguir. Significado do alto nível. Quer dizer, que possui nível acima do esperado, acima do que era desejado. Amigas e amigos, estamos diante de uma nova geração de profissionais, portanto podemos estar incluídos nela. Já transformamos muitos conceitos antigos de como as coisas devem ser realmente feitas. Essa geração de agora, de alta tecnologia, essa nova geração, celular, tablet, note, redes sociais, inteligência artificial, tudo isso aí, não está preocupada com a segurança social. Como nossos pais no início de nossas carreiras, hoje, essa geração, século XXI, estão mais preocupados em diversão, baladas, jogos eletrônicos, barzinhos, shows, curtição, etc. Não é como o senhor, seu pai, a senhora, sua mãe, que se preocupava com o seu futuro, orientando você ao estudo, a ser uma pessoa de bem e honesta. Não é só pelo dinheiro ou posições prestigiadas que nos faz buscar a alta performance. A juventude, na verdade, não está preocupada em alcançar altas posições. Muito pelo contrário, querem se divertir. Nós temos visto aí. As pessoas de meia idade, com certeza, já pensam um pouco mais no futuro. Muitas pessoas desejam casar e outras não. Algumas querem um bom emprego, outras não. Jovens estudantes querem fazer concurso público, outras não. Então há uma diversidade fantástica de ações
para que as pessoas possam ter o privilégio de ter um bom emprego ou uma boa posição na vida. Mas, sim, outros fatores têm, como realização pessoal e liberdade de criação. Esses é o que possuem um peso cada vez mais decisivo. As carreiras hoje em dia, a sua carreira profissional, o que você faz, qual é a sua profissão, o que você pretende fazer daqui para frente, você tem que pensar, orientar seus filhos, sua filha. Eu vou dizer algo muito importante para a senhora, para o senhor, nesta noite. Você já fez a seguinte pergunta para você mesmo: por que eu estou aqui neste mundo? Nós já falamos na nossa live sobre esse assunto, mas eu gostaria de acrescentar alguma coisa que é importante para que você possa ter uma vida saudável. Não é? Bons relacionamentos e enfrentar situações que nós vivemos no dia a dia. Agora eu faço a pergunta: por que estou aqui nesse mundo? Quantas vezes você já parou para questionar o motivo pela qual existe? Talvez em todos os anos de sua vida nunca lhe passou pela cabeça que o fato de você ter nascido já é um propósito específico e insubstituível. Deus te deu a vida. Eu posso declarar com toda a convicção que ninguém está vivo por acaso. Existe algo em que você pode se encaixar perfeitamente, e isso irá lhe proporcionar felicidade e realização. Sua missão aqui não pode ser inventada, ela é descoberta aos poucos. Muitas pessoas passam a vida toda buscando preencher um vazio existente, um vazio existencial, na verdade. E a maioria se vê frustrada, desanimada, estimulada em sua profissão, na sua vida pessoal. Por exemplo, relacionamentos, como já falamos, finanças, olha, nesses momentos é que a intuição nos pergunta, né? O que é que o mundo perderia se você morresse amanhã? É uma pergunta. Como gostaria de ser conhecido? Quais as marcas do legado que desejaria deixar para a sua família, para a posteridade? Para a posteridade, o que faria até de graça se fosse preciso? Quanto mais elevada a sua capacidade e autoestima, melhor a sua missão. Será maior, terão os resultados financeiros os seus ganhos reais. Então, intimamente ligados aos problemas que você resolve, tem uma autoridade que você construiu ao redor de seus relacionamentos. Você, como acima da média, incluindo pessoas motivadas por uma missão, em benefício da sociedade, construção de valores, em vida, causa impacto positivo no ambiente, no meio que você vive. Na verdade é essa. Ou na empresa em que trabalha, preenche o vazio que essas pessoas sentem na vida profissional, será preenchido pela gratidão gerada pelos resultados que os outros terão ao serem tocados por seus legados ao longo de uma existência com propósito concreto. Então, quais são os seus talentos pessoais? Ou seja, já identificou isso? No que você é bom? O que a pessoa até diz: esse nasceu para isso, hein? Olha que maravilha, esse nasceu para ser jogador de futebol, esse nasceu para ser médico, esse nasceu para ser advogado. Cada um tem a sua profissão, o seu talento, seus dons. Interessante que pessoas de êxito constroem o seu sucesso por si só à noite. Porque durante o dia elas fazem o que todos fazem, trabalham. Outro dia assiste uma palestra de um empresário e vai falando e vai tocando o barco por aí. Então é necessário que se tenha algo no seu coração. Você possui tanto talento e criatividade para criar excelentes apresentações aos seus colegas durante o dia a dia da sua vida? O que você acha? Você consegue fazer isso? Ó, tem um projeto, eu quero apresentar ao meu colega, e você faz? O que eu quero dizer é o seguinte: pense por um instante sobre seus talentos e pontos fortes, tente lembrar-se de situações em que você se destacou e realizou uma excelente atividade. A partir daí, concentre-se nisso. Faça o uso da teoria, que é muito importante fazer do que esperar acontecer, que tem um porquê. Enfrenta qualquer dificuldade. Você tem que enfrentar. Na verdade, tem muitas pessoas que têm talentos, quer fazer alguma coisa, quer fazer, mas como que eu vou fazer isso? Eu quero fazer, mas como que eu vou fazer? E não procure exercer aquilo que Deus deu, talento, dons, etc. Então isso é muito importante na vida das pessoas e nós temos que estar pensando claramente a respeito disso. Bem, meus amigos, minhas amigas, começamos a falar sobre um problema de saúde no nosso estado, no nosso município, no Brasil como um todo, e falamos sobre o seu potencial de fazer alguma coisa em benefício próprio e da sua família e da sociedade que você vive. E dos outros, com certeza, nós temos que estar preparados para estar à frente de qualquer situação que possa acontecer daqui para frente no futuro.
Quando nós sabemos que o futuro sempre é uma incerteza, tanto na área econômica, na área social, na área complicada que é a área de produção de bens materiais, de indústria, né? Comércio também a satisfação pessoal através da sua profissão, daquilo que você faz, daquilo que você realmente constrói. E eu faço uma pergunta para encerrar a nossa live hoje. Qual o legado que você vai deixar para a sua família? Não importa a sua idade, você pode ser jovem, meia idade, pode ser idoso, não importa o que você construiu todos esses anos de sua vida. Vai parar por aí? Ou você tem ainda condição de construir mais ainda? Né? Para isso acontecer, que tem que ter o quê? Saúde. É preciso ter o quê? Disposição. É preciso acreditar no seu potencial, nos seus talentos. Então se cuide. Estamos fazendo a nossa campanha de cuidar de si e da família. É prioridade, boa alimentação, muito líquido, procurar fazer exercícios físicos, tomar bastante chá, né? Tem vários chás aí de ervas para beneficiar a sua saúde, toma água e com certeza Deus vai nos ajudar a continuar batalhando para que possamos fazer o melhor para a nossa família e para todos os nossos que temos nossos relacionamentos. Eu quero desejar uma boa noite, agradecer centenas de pessoas na nossa live hoje, agradecer as mensagens que estamos recebendo. Nós não vamos parar, vamos continuar lutando para que o benefício chegue para a família sul-mato-grossense e principalmente Campo Grandense. Tenham todos um bom final de semana, né? Sexta. Deus abençoe a todos grandemente. A vida de vocês nas mãos de Deus, e na próxima terça-feira estaremos com a nossa live falando sobre assuntos importantes para a sua vida e também para o seu crescimento, não só espiritual, como também social. Tenham uma boa noite, fiquem com Deus e Deus abençoe a família sul-mato-grossense.